Olá a todos, então, começamos agora mais uma live aqui da Rede Teia. Hoje a gente celebra e milita pelo Dia Nacional da Educação. É muito importante a gente discutir educação nessa data, e a Rede Teia está o dia inteiro trabalhando com reportagens e com lives sobre educação, e essa é a nossa última live. E eu escolhi convidar o Rodolfo Maia, que é nosso egresso de jornalismo, formado, pelo curso de jornalismo da Universidade Positivo, para discutir um pouquinho também audiovisual de qualidade. Obrigada, Rodolfo, boa noite, obrigada por ter aceito o convite e por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Sandra. Sempre que você me convida, eu tento fazer o máximo aí para estar presente, para compartilhar aí um pouco da experiência que, apesar de ser novo ainda, né, mas tem um pouco de experiência aí na área e acho que é legal sempre discutir isso, porque eu, como saí da Positivo, você foi minha professora, minha orientadora, TCC, tudo é legal a gente trocar essa experiência sempre. Eu adoro chamar os alunos até para materializar nos mais novos que vocês saem, vão trabalhar, vão tocar os sonhos. E como o Rodolfo é um cara que trabalhou com documentário, além do audiovisual, a gente acaba tendo um contato maior, de troca de ideias de vez em quando. Eu falei, vamos puxar o Rodolfo para falar neste momento de Covid, de educação à distância, de educação, eu da minha casa, o aluno na casa dele, dessa imersão que a gente faz no audiovisual, e o Rodolfo é editor, um jornalista que trabalha na edição, e eu gostei muito porque teve uma proposta de trabalhar com o Covid, mas de um jeito um pouco mais positivo, porque a gente escuta muitas pessoas dizerem, eu não aguento mais ver as notícias do Covid, e esse xingamento, o jornalismo não mostra nada de bom, não dá para mostrar outras pautas, e eu queria que você começasse então, Rodolfo, contando um pouquinho sobre esse teu novo projeto da RPC, que você idealizou, que foi ao ar na semana passada, e que é um projeto para tentar trabalhar com o Covid de uma forma um pouco mais positiva, Conta pra gente como é que é. Eu acho que o mais legal, Sandra, de falar nesse momento é sobre a importância que o jornalismo tem nessa hora, Nessa hora parece que sempre é importante, obviamente, mas nessa hora parece que ele engata aí a marcha e vai em frente, porque é uma coisa que é necessária, é fundamental para as pessoas, principalmente agora num momento desse que a gente está passando, Então eu acho que a gente vai vendo as pessoas se interessando cada vez mais, querendo saber e buscando informação de qualidade. Isso que é muito impressionante, assim, da gente vendo esse movimento. E aí, o que acontece? Tem um primeiro momento que a pessoa quer saber o que está acontecendo, está interessada, quer ir atrás, tal, não sei o que e tal, mas tem um segundo momento em que aquilo satura um pouco, Então aquela cobertura, digamos assim, boletim da Secretaria de Saúde, estadual, municipal, tal, vai saindo todo dia aí número, e daí você vai vendo que, obviamente, esse momento é singular na nossa vida, é um momento único, eu acho que a gente vai passar, e aí a gente vai pensando assim, vai se repetindo a cobertura, os números vão aumentando e o desespero vai batendo, então a gente está tendo muita notícia, muita informação que vai chegando para a gente de médicos, especialistas de gente depressiva, ansiedade, falta de sono, insônia, dificuldade para dormir. A gente vai vendo casos de violência contra a mulher subindo, contra os filhos, contra idosos. Então, tudo isso é muito preocupante, E, claro, é nosso papel mostrar isso, mas também é um papel um pouco do jornalismo dar esperança para as pessoas, E dar um exemplo e falar o que vai funcionar. Então, foi com base nisso. Foi muito engraçado, porque eu comecei a ouvir muita gente, alguns amigos meus à distância, tal, falando assim, eu nunca imaginei passar por isso, imagina o dia que eu for contar para meus filhos, para meus netos, sabe, comentando isso, e aquilo foi falando, eu falei, é um momento único mesmo na nossa vida, E eu comecei a estruturar um projeto sozinho, inicialmente era de um documentário, com uma série para os telejornais da RPC. Aí fomos vendendo isso e fomos adaptando, e daí fizemos uma reunião pelo Teams, também, virtual, tal, com um monte de gente da chefia, tal, e aí foi um desafio feito de olhar mais para frente, uma coisa mais positiva. Então, começamos com essa ideia de ter sempre um tema, e aí olhar como que a pandemia, o que a gente está aprendendo. Então eu uso a palavra do aprendizado, o que nós estamos aprendendo com isso e o que nós vamos levar para a nossa vida.
não que estou aprendendo de bom, mas o que a gente está aprendendo que a gente não quer mais levar para a nossa vida também, quer descartar. Então surgiu assim a ideia do quadro Um Olhar no Amanhã, toda sexta-feira, no meio-dia Paraná. A gente começou com uma proposta de 15 minutos no máximo. No primeiro episódio foi sexta-feira, agora a gente usou 28 minutos. Então, praticamente o dobro aí do tempo, e foi assim, eu assisti 3, 4 vezes já, e o tempo passa muito rápido. E muita gente, a gente recebeu muito comentário de pessoas assim na rede social, tal, falando que legal ter essa esperança mesmo, assim, sabe, esse olhar mais leve um pouco menos, até o número de mortes, de casos, a gente tenta trabalhar de um outro jeito, sabe. Claro que não dá para menosprezar, que é um cenário muito preocupante, muito grave, tudo isso, a gente não quer deixar isso de lado, mas em meio a tudo isso a gente quer pegar e jogar esse, acho que o nome até ficou propício, assim, sabe, que é jogar esse olhar no amanhã mesmo, jogar esse olhar para frente, pra gente pensar a nossa vida daqui para frente, né, foi mais ou menos essa ideia que a gente teve. A frase que a gente mais fala e mais ouve das pessoas que a gente tem afeto isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Então, o olhar no amanhã tem tudo a ver mesmo, é um nome poético e é lindo, e eu acho que dá um pouquinho da esperança, né, de que isso vai passar. Eu assisti a essa meia hora do programa e eu percebi que fala do Covid, mas fala do Covid de um ponto de vista da pessoa, né? Então, assim, é o próprio médico que está lá trabalhando, fazendo a imagem dele. Eu queria que você contasse para a gente, então, um pouco desse programa, como é que é essa produção? Vai lá e fala para o médico, olha, doutor, então, o senhor aceita esse personagem do programa? O senhor vai ter que filmar assim, com o celular na vertical, com áudio de qualidade, e chegou a ter, assim, de vir material ruim, dizer assim, doutor, vai ter que gravar de novo, porque os alunos têm muito medo disso, né, eu sempre falo, desapega, mas, e pedir para a pessoa de novo, a gente fica com vergonha, eu mesma fico às vezes, mas às vezes tem que pedir, então eu queria que você contasse um pouco com esse olhar de editor, gente, não ficou bom, não consigo editar isso, me mande de volta, como é que é essa relação da edição nesse momento? Isso é legal de falar, Sandra, porque o que aconteceu, a nossa proposta era ter um diário de bordo, sempre de um personagem. Esse personagem é o personagem que é o assunto da semana, então a gente usou o médico agora, que trabalha na linha de frente e tal, para ser o assunto. Aí nós vamos usar sempre, então, pessoas diferentes que vão dar o tom da conversa no estúdio, da conversa pelo Skype, de tudo isso aí vai ser essa pessoa que vai dar a linha, né? Então o que aconteceu foi muito engraçado, porque ele, o Dr. Murilo, ele começou gravando, então foi uma produtora da RPC que está trabalhando em casa, todos os produtores da RPC estão em home office, acho que é até legal falar isso, né, então é uma mudança na nossa rotina brusca, assim, depois eu posso falar para vocês da estrutura física, como depois que tá. Acho que você pode falar como é que tá lá na redação, que eu sei que vocês editores estão lá, né? É bizarro, é muito diferente, é um clima esquisito, mas eu deixo só você responder a tua pergunta, depois eu volto nisso. E aí, ela entrou em contato com ele, pediu autorização para a prefeitura, tal, e ele no começo era tudo meio duro, assim, sabe, então gravava, até você ver no primeiro vídeo que ele tá com a cara bem fechadona aqui no quadro, tal, não sei o quê, e ele foi pegando e foi se soltando e foi gostando, ele falou para a nossa produtora que ele queria continuar. Legal, porque ele começou daí a gente falou para ele, falou assim, ó, doutor Murilo, um dia eu falei assim, não dá para usar isso aqui. Por quê? Porque não dá para entender o que ele falava. Então a gente tem o recurso da legenda, que eu usei ali em alguns momentos, tal. Mas a gente falou para ele, falou assim, se o senhor tiver disponibilidade, o senhor pode regravar? E ele adorou, então ele regravou, falou assim, agora ficou legal, agora não ficou legal, sabe? Então ele se animou muito. O que eu tenho a dizer sobre essa questão da parte visual, técnica, digamos assim. Eu acho que isso, com uma história bem contada, isso fica em segundo plano. A parte estética, eu acho que é uma coisa que a história precisa ser o foco, a história precisa ser o que vai dar o tom. Se o conteúdo for bom, aquilo ali escorrega, sabe? Aquilo ali você consegue dar um jeitinho ali, e a pessoa vai estar tão focada vai ter tocado a pessoa, vai ter emocionado de alguma forma, ela vai estar fazendo parte daquilo, que ela não vai reparar que o vídeo está na vertical, ela não vai reparar que está um pouquinho desfocado, sabe? Eu acho que são detalhes. Tem um documentário que eu assisti, que eu esqueci o nome agora, depois eu vou tentar lembrar,
que Depois tem uma você entra cena... lá na página e coloca o link pro documentário ou o nome. Eu vou... Cartel Land o nome. Tava no Netflix. Cartel? Cartel Land. Ah, Cartel Land. Isso, que era na fronteira, uma parte do documentário era na fronteira mexicana, na outra parte na fronteira americana. E uma hora, fica acho que uns 5, 10 minutos de conversa com a câmera filmando uma cadeira, sabe? E você só ouvindo aquilo acontecer. Você só ouvindo, e você tá tão prestando atenção e tão tenso com aquela conversa que você nem repara que você tá olhando para uma cadeira, sabe? Isso é muito legal porque eu tinha todo assim, a gente quer cuidar da imagem, né? A gente fica, né? Ah, não, mas tem que ser coisa mais linda, tem que ser uma coisa massa, tal, não sei o quê. Daí eu fui lá, quando eu fiz o curso de documentário, o professor falou assim, gente, se você tiver um momento que cative, é o segundo plano. E aí isso aconteceu, durante a gravação do filme que eu fiz lá para encerrar o curso, eu fui fazer uma pergunta para mulher que eu estava entrevistando lá, e eu olhei e o cinegrafista era brasileiro, né? Deixa eu só contar, então, o Rodolfo fez um curso de documentário em Nova York, né? É que eu já conheço a história e já vi o documentário, mas a gente pode pôr o link para o documentário também depois na postagem. O Rodolfo fez um curso de documentário em Nova York e filmou um documentário lá que é muito legal. Conta um pouquinho, daí você conta a história. Conta a storyline do documentário. Era uma história de uma mulher que foi presa por ter assassinado o marido. O marido abusava dela e ela foi presa, ficou 20 anos na cadeia. E aí, quando ela saiu, ela falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a realidade dessas mulheres, que elas saem, tem preconceito, questão racial, questão social, tudo isso faz parte, né, e lá nos Estados Unidos também isso é muito forte. E aí ela pegou e abriu uma empresa, ganhou uma graninha de um lado, uma graninha do outro, tal, e aí ela abriu uma empresa de catering, que são buffets lá de festas, né, e ela só contrata mulheres ex-presidiárias. E aí ela morava no Queens, a gente foi lá gravar com ela, e aí ela falou assim, vai ter mais uma mulher trabalhando comigo lá no dia, cozinhando comigo, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, tudo certo. E a gente chegou lá e ela era muito tímida. Então foi difícil fazer ela conversar, tal, não sei o quê. E quando a gente resolveu sentar para gravar a entrevista com a Sharon, que era essa principal, eu falei assim, Sharon, passe uma mensagem para a dona, né? Fale alguma coisa para a dona, que era essa outra que era bem tímida. E a dona sentada na sala ao lado. De repente eu comecei a ouvir ela chorar na sala. Muito emocionado, assim, tal, com o que a Sharon tava falando. Eu olhei pro cinegrafista e falei assim, cara, tira a câmera do tripé agora, tira agora. Ele, o quê? Eu falei, cara, tira agora. Eu falei assim, você pode levantar e dar um abraço nela agora? E aí elas levantam e vai até lá. Aparece tudo, Sandra, aparece fio, aparece luz, aparece, sabe? Fica um quadro horrível. Se você olhar só aquele trecho, sem áudio, sem nada, você vai falar assim, meu Deus, por que isso tá aqui? Só que quando você vai assistindo todo o filme, você pensa assim, óbvio que tinha que estar, não tinha o que fazer, sabe? Então a história, em alguns momentos, ela é muito maior do que aquela imagem. Então, a composição da edição, né, que está criando a narrativa, junto com a emoção que já criou, faz com que aquela imagem passe. Exatamente. E quando que você aprendeu a ser editor? Porque eu me lembro do Rodolfo, quando ele era nosso aluno, o Rodolfo fazia de tudo, era voluntário num quadro do Telão que entrevistava políticos, Rodolfo entrevistou Ratinho Júnior, entrevistou Gustavo Fruit, entrevistou... Como é que é o nome? Tadeu Venere. Foi a mais difícil que eu fiz. Então, assim, na faculdade entrevistou todas as pessoas que hoje estão em cargos importantes, ou já estiveram em cargos importantes do executivo para além do legislativo. Mas a tua vibe ali não era edição, a tua vibe na faculdade era também edição, né? Onde é que você se tornou um editor, jornalista editor? Sandra, nem sei te dizer, assim, sendo bem sincero com você, não sei em que momento. Quando eu entrei na OTV, eu entrei como produtor e também editava, assim, sabe? Também, daí uma fase produzindo alguns programas de entrevistas que a gente tinha, depois uma fase no ATV Jornal. Mas chegou uma hora que teve um programa que foi muito legal, que foi o programa na cobertura das eleições para governador, para governo do estado.
em 14, eu acho. 2014. E aí eu sempre gostei muito de história. E aí uma proposta que eu fiz foi falar sobre ex-governadores. Então eu escolhi alguns ex-governadores, dividi em 3 programas para falar sobre a história deles e o papel de relevância deles na sociedade, né? E aí ali foram 3 programas de 50 minutos cada. Então ali eu já trabalhava com edição e tal, mas ali eu falei, putz, eu gosto disso aqui, sabe? Então é uma coisa que é gratificante quando você vê e fala assim, putz, gostei disso aqui. Então aí fomos no Museu da Imagem do Som, no arquivo, em tudo que é lugar para achar vídeo, tudo para fazer, para compor aquela história. E o resultado ficou bem legal no ar, assim, sabe? Então fez parte dessa cobertura de eleições. Eu acho assim. A OATV, né? Que a OATV era a TV privada da RPC, que durou uns 4, 5 anos? 4 anos, eu acho, 4 anos. Isso. 4 anos, que era como se fosse a Globo News da RPC. Isso, exatamente. E aí a gente pegou, mas eu acho que a gente vai se descobrindo editor um pouco a cada dia, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que você vai vendo. Primeiro, acho que o pessoal que está entrando agora na faculdade vai perceber daqui para frente, você não consegue mais assistir TV do mesmo jeito. É impossível. Pelo menos para mim, não tem como. Eu não consigo desligar um pouco, eu não consigo pensar filme, série, nossa, olha que legal isso aqui, ou isso aqui dá para usar, isso aqui não ficou tão legal, sabe? É impossível. Isso é um negócio que você vai exercitando, e a edição é um negócio muito particular, né? Então, do que eu gosto, a trilha que eu gosto, às vezes é uma trilha que você não gosta, um corte que você acha que às vezes pode ir, às vezes para você não fica legal, te dá um susto. Então eu acho que são coisas que você vai descobrindo, assim, sabe? Eu gosto muito do que eu faço hoje. Eu acho que a gente tem 2 coisas, pelo menos na RPC, a gente tem 2 divisões lá, que chamam de editor de texto e editor de imagem, né? Hoje o que eu faço, eu acumulo uns 2. Mas o que eu preciso, digamos assim, uma trilha, um efeito, alguma coisa, eu passo para o editor de imagem. Algumas emissoras, algumas afiliadas da Globo e a Globo em si trabalha com divisão. Então, quem é editor de texto não edita a imagem. Então, assim, a Sandra é repórter, me passou um texto lá, tal, não sei o quê, eu vi, mudei uma coisa ou outra, aí eu vou pro editor de imagem e ele coloca tudo aquilo num VT, né? Uma reportagem. Vou explicar para os alunos, então, né? O editor de texto é o jornalista, e na minha época de repórter era assim, e o editor de imagem é o técnico, né? Era assim antigamente. E agora a RPC já há alguns anos construiu um sistema junto com a Sony em que o jornalista editava no seu próprio computador. E nós, Rodolfo, agora ensinamos os alunos, né? Já faz acho que uns 3 anos que os alunos aprendem a editar no Premiere, e a gente também está nessa vibe de o próprio aluno editar seu texto e sua imagem. Ó, o Denis Arashiro está assistindo a gente, e ele falou assim, ó, dessa turma aí só tem gente fera. Um abraço aí, cara. Que o nosso editor, né, trabalhou quanto editando as nossas loucuras todas, né, que a gente sempre inventou em audiovisual, trabalhou muito com vocês. Super beijo. O mais paciente do mundo. Saudades, super beijo pro Denis. Que legal. E aí duas coisas, então, né? Você é editor de texto e editor de imagem, e aí quando tem alguma arte, você pede para o editor de imagem, alguma coisa mais complexa. Isso, quando você precisa trilhar, quando você precisa botar algum efeito e tal, daí o programa que a gente tem da Sony hoje não faz nada de efeito, assim, sabe? Então a gente passa para um outro editor. Essa é a nossa dinâmica de trabalho, assim, mas eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é você pensar no produto como um todo, sabe? Você bolar a reportagem que você está fazendo parte, bolar aquele VT de um jeito que vai atrair a pessoa. Acho que é muito legal também a gente comentar, Sandra, eu sei que o pessoal está entrando agora na faculdade, mas já para ver a diferença também, aos poucos, é que a TV é uma coisa que você tem um controle remoto na mão. Então, você muda de canal, né? Você muda. Não gostei disso aqui. Vai lá e muda de canal. E o documentário, ele é diferente, porque daí você senta para assistir aquilo. Então, na TV, quando você vai começar alguma reportagem, você tem que começar para chamar atenção, para segurar aquela pessoa na frente da TV. Tipo, você tem que dar um recado para ela assim, não mude de canal.
sabe? E isso é muito importante, mesmo que no começo da faculdade já ter essa visão, porque você tem que usar tua melhor imagem, uma sonora, um trecho de uma entrevista muito boa, o teu texto, o começo da reportagem de estudo sobre o que você vai mostrar dali para frente. Eu trabalhava, Rodolfo, com um texto da Regina Vilela, que ela dizia assim, acho que um pouco na tua época, um pouco depois saiu o livro dela, ela dizia assim, que em TV a gente tem que ganhar a pessoa em 30 segundos. Hoje eu trabalho com os alunos que a gente tem que ganhar a pessoa em 5 segundos. Sim, eu tenho que começar com o que eu tenho de melhor, porque ninguém fica esperando, mas acho que vai melhorar. Acho que no final vai ser... Ninguém faz isso. Ou você ganha no começo, ou já era. E você tem que ganhar e tem que manter ainda, né? Tem que ganhar de novo, ganhar de novo. Isso é base de edição mesmo, né? Isso que eu acho, por isso que eu acho que, por exemplo, assim, eu tenho um programa que toda semana eu faço de tudo para assistir, não na hora que passa, porque meu trabalho não permite, mas para mim o Fantástico é uma aula de edição. Para mim o Fantástico é uma coisa que eu tenho. A Sônia Bride foi uma pessoa que eu nunca conversei, nunca encontrei com ela na minha vida, mas é por causa dela que eu fiz jornalismo, por causa do livro dela. Eu tenho uma boa notícia para você. A gente vai ter a Sônia Bride nas nossas lives no dia 4 de maio, às 15 horas. Então, assista, participe, faça perguntas. Ela já topou, já está agendada aqui, vai conversar com a gente. É a referência de muita gente, né? Ela dá uma aula. Cada reportagem dela é uma coisa que, para mim, assim, eu fico olhando e é muito engraçado porque ela entra, ela tem a voz dela, você sabe que é ela, e a imagem do Paulo Zero, que é o marido dela, você sabe que os dois estão trabalhando junto. Então, e a edição também do material deles é espetacular. A série que eles fizeram agora da Índia, meu Deus do céu, do Rio Ganges, é uma coisa muito legal. Então, assim, para quem tem essa ideia de trabalhar em TV, edição, reportagem, alguma coisa, eu acho que tem que já ir escolhendo algumas coisas para ir acompanhando desde o começo da faculdade, sabe, para ter referência, para ter e trocar ideia e procurar essas pessoas. Geralmente essas pessoas são muito acessíveis, não sabe? A Sônia dizem que ela é muito acessível, o Marcelo Canelas é um cara super acessível, o pessoal aqui de Curitiba também, tem muita gente que é acessível aqui, que dá para trocar ideia, que dá para trocar experiência. Claro, não é na hora que você, né, não quero minha resposta agora, não, tem que esperar um pouquinho às vezes, mas é um pessoal que responde e trata com muito carinho e paciência. Então, a Dulcineia Novaes conversou com a gente outro dia, foi muito legal, porque ela está tendo que aprender coisas nesse momento, né? Eu adoro ela é uma pessoa, é um alto astral, assim, uma energia boa, assim, que ela chegava de manhã felizona, dando uma risada, daquelas risadas dela que ela já, se ouvir a risada dela, você já tem vontade de rir, você não sabe nem do que estão falando. Mas eu adoro, ela é demais. E então eu acho assim, ir aprendendo com tudo isso, assim, sabe? Pegando, vou assistir uma reportagem agora, acho que até na live anterior ele tinha falado de fazer 30 vezes a mesma coisa, né? Para mim é assistir 30 vezes. Então tem algumas coisas que eu assisto e vou vendo assim, nossa, olha isso aqui, que criativo, sabe? Que legal essa girada, esse corte. Então é uma coisa que eu tenho para mim, assim, eu assisto Fantástico muito, eu sou muito fã do programa e acho que é uma coisa que realmente eu aprendo, todo domingo eu aprendo alguma coisa ali. E quando você está trabalhando, você já sabe que você vai editar um material, né? Então você já tem a pauta que vai vir da rua para você editar. Agora talvez não venha da rua, venha da casa de alguém. Você sugere imagens? Porque o que eu vejo no Fantástico é um pensamento sobre com que vou cobrir esse trecho. Eles fazem imagens muito poéticas, imagens específicas, né? De repente é sobre a dificuldade de fazer alguma coisa, eles mostram a imagem de uma janela fechada. Né? Eles trabalham muito com imagens que não são objetivas, que são subjetivas nas reportagens especiais. Você chega a sugerir para o cinegrafista e para o repórter que trabalhem deste jeito como editor? Depende do material, Sandra, porque assim, o que acontece? A gente está trabalhando numa realidade hoje que o Bom Dia Paraná ganhou mais meia hora. O Meio Dia Paraná ganhou acho que mais 15 ou 20 minutos. E o Boa Noite Paraná quase dobrou de tamanho. Então, é muito corrido. É muito corrido. E aí, então é muito difícil acontecer isso numa reportagem, digamos, do dia a dia, assim, sabe? Reportagens especiais, por exemplo, assim, o VT de abertura do quadro,
do Olhar da Manhã, eu fiz um relatório de edição, além do relatório de reportagem, eu fiz um relatório de edição e pedi aquela imagem. Então eu vi aquele drone descendo na fonte da Praça da Espanha, eu olhei e falei, cara, isso aqui me lembra alguma coisa. Eu olhei e falei, é um olho. Aí eu tirei uma foto, tirei um print da fonte, daquele trecho, mandei para o cinegrafista, falei, cara, eu preciso de um olho que encaixe aqui. Que legal! Então aquela transição, ela foi bolada de propósito, não foi aquela coisa meio, que às vezes acontece um troço meio, essa imagem que casa com... Não, ali foi bolada de propósito. E aí o cinegrafista, pegou a imagem e o editor de imagem que fez aquela transição até que o olho aparece com a cor do fundo lá da fonte, então aquilo foi pensado desse jeito mesmo, mas não é a nossa realidade diária. A realidade diária é punk, sabe, correria, tá bem corrido. A gente tem trabalhado muito com coisa ao vivo, então é o produção mais link. Então o repórter vai lá, faz umas imagens, faz uma entrevista e chama tudo aquilo lá no vivo, né? Isso dá mais ritmo para o jornal, mas daí acaba sendo muito mais corrido, sabe? Porque daí, ao invés de você ter uma reportagem, você tem 3 produção mais link, digamos assim. Então é difícil ter esse contato, sabe? Alguns VTs específicos, produzidos, especiais, sim, tem. Mas quando é coisa do dia, é mais complicadinho. E lidar com o factual é difícil, né? Na universidade a gente acaba não lidando tanto com o factual. A gente acaba tendo mais tempo para fazer uma matéria, mais tempo para editar, né? E na TV é de agora para agora, né? A notícia acontece, você tem que fazer. E para o editor é um trabalho muito pesado, porque é ele que tem que pôr no ar, né? Como é que você lida com esse estresse, essa ansiedade de, eu tenho 5 minutos para editar isso aqui porque vai entrar no ar daqui a pouco? É acostumar, sabe? Acostumar. Eu trabalho, além de ter essa questão da edição, eu trabalho muito como coordenador de link. Então, eu que fico em contato com todos os repórteres durante a manhã, e isso no Bom Dia Paraná, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, um cara que trabalha na engenharia fez um levantamento, nós tivemos 26 entradas de vivo, hoje. Nossa, mãe, 26 entradas. 26 entradas de vivo. Então, o repórter, então liga para o repórter, passa áudio, vê o vídeo, tá ouvindo o apresentador, tá, não tá, daí ele chama um trechinho da entrevista, ele não sabe quando que acabou, então eu tenho que dar o vai para ele. Então assim, são 2 horas e meia hoje de um estresse assim, não um estresse, uma adrenalina assim, sabe, muito intensa. Tem muita coisa que chega em cima da hora, tem muita coisa que chega assim aos 48 do segundo tempo e tem que dar um jeito. Então é muito engraçado que às vezes as pessoas pegam no pé quando tem um errinho, quando tem um negocinho, sabe? Mas só quem tá passando por isso que sabe que aquilo foi um detalhe perto do que foi, sabe, do empenho das pessoas, tal, aquilo foi só um detalhezinho mesmo, mas que pega, as pessoas querem ver tudo do melhor jeito possível, é a realidade, não adianta, mas é estressante, é corrido, mas é muito legal, sabe, uma coisa bem, quando você vê aquilo no ar, quando você termina um jornal, você fala assim, meu, deu tudo certo, você dá aquela respirada, toma um café, agora consigo. Agora posso respirar. Exatamente. E esses outros projetos que vão para além do factual são mais ou menos a cereja no bolo, né? Na verdade a RPC passou por uma mudança aí recente de apostar muito em reportar em factual, né? Então acho que quem tem acompanhado aí tem visto que a questão das reportagens, o número é menor, né? Reportagens robustas assim do repórter passar um dia fazendo um VT não existe mais. Isso não é muito difícil, assim, a não ser que seja um material bem especial mesmo. Então é muito uma aposta muito no que está acontecendo na cidade, no vivo, no tudo que está simultâneo, assim, sabe? O jornal está acontecendo agora, vai para lá. Então tem muitas vezes que entrou um acidente aqui, tal, manda repórter lá. Chega lá, era uma batidinha que nem valia a entrada. Perdemos o repórter. Perdemos aquela entrada, mas assim, paciência. Então, além da necessidade de estar cobrindo a cidade, né, a gente também tem o rigor, né, a gente tem que também valer, isso aqui vale, isso aqui não vale.
Então, naquela hora que tá lá, tudo 1000 por hora, você tem que falar assim, não vale. E aí esse papel do editor também, de ver a imagem, de ver o que aquilo pode gerar de consequência, de ver quantas pessoas aquilo afeta, sabe, todas as consequências que aquilo pode gerar, também é um raciocínio muito rápido. Também dá muito estresse, assim, sabe, porque às vezes, claro, tiveram avaliações erradas em vários momentos, de entrar e não valer, ou de não entrar e falar, putz, devia ter entrado, sabe. Mas acontece, como a gente falou, né, é tudo meio subjetivo, assim, né. É porque são decisões, né? Ó, a gente tem aqui algumas pessoas participando e perguntando. Opa, a Débora legal. Maroto é nossa egressa também. Obrigada, Débora, por estar assistindo. A Débora trabalha numa TV lá em Paranaguá. Que legal. E ela pergunta assim, como transformar as informações que vêm dos âmbitos internacional e nacional, no caso da pandemia, em conteúdos interessantes para o regional? Uma boa pergunta. Uma boa e uma difícil pergunta, na verdade. Débora, eu trabalho muito só com a questão local aqui, né? Eu trabalho muito com a RPC e tal, não sei o quê. Se eu for te falar como fazer isso, o que eu faria eu acho que eu trabalharia em duas situações. Primeiro, na questão da imagem. Eu acho que a questão internacional tem gerado umas imagens muito impactantes mesmo. Por coincidência, agora minha família resolveu fazer uma viagem no Ano Novo e a gente estava na Itália. E a gente pegou alguns dias em Roma que não dava para andar direito, sabe? Tava lotado de um jeito assim, e a gente tava com a minha avó, então a gente ficava meio cuidando para não derrubar, tal, não sei o quê, para ela não cair no chão. E agora a gente vê lugares que a gente passou desertos, uma coisa assim, então são imagens que o audiovisual, né, nos proporciona. E aí tem mais uma coisa que eu queria falar sobre a importância do silêncio em alguns momentos. Nessas imagens, é fundamental você ter o som ambiente. Mas o som ambiente não tem nada, tá silêncio. Por isso mesmo que você vai valorizar aquele trecho, porque aquilo não era para estar um silêncio. Queria para estar uma gritaria, um buzinaço, tudo, uma zona, tal. Não. Então isso é uma coisa que o editor tem que tomar muito cuidado também. O que tá, a gente chama de BG, né? O áudio que está no ambiente, isso é muito importante. Às vezes a pessoa está falando atrás, o repórter está falando, o cinegrafista está falando, tem que tomar cuidado com isso. Isso é um cuidado importante mesmo para a edição, porque você tem que fazer com que a pessoa sinta aquilo que está acontecendo, faça parte daquele ambiente, né? Voltando, me perdi aqui um pouco. Então eu acho que a questão das imagens internacionais são muito fortes. A imagem nos Estados Unidos, lá de Nova York, é absurda, assim, quando eles colocaram o Central Park, transformou era um necrotério, era um hospital, o que era aquilo, era um negócio de louco, assim, sabe? Aqui no Brasil também, várias imagens já rodaram o mundo aí. E eu acho também que é muito importante a questão do comparativo do gráfico, da curva de evolução dos casos. Então, como transformar num material interessante, eu não tenho uma resposta assim para te dar, assim, sinceramente, mas eu acho que eu apostaria nesses dois pontos: um comparativo nos gráficos de evolução de casos, mortes, tal, e também a questão do isolamento, que vários países adotaram diferentes tipos de isolamento. São três, na verdade, essas três coisas que eu acho que daria para comparar bem. A Débora Mariotto entrou com a gente algumas vezes em cobertura de eleição lá de Paranaguá. Então, eu acho, Débora, que se você quiser, a gente pode também oferecer alunos e egressos que estão morando fora do Brasil e que eles têm participado no UP Notícias. A gente fez vários UP Notícias com uma aluna que está em Portugal, a outra que está na Espanha. Se você quiser, eles entram como correspondentes para você, como você sempre entrou para a gente. Muito legal. Uma oportunidade. O Luiz Vichuk está nos assistindo e dizendo que vou ver Rodolfo Maia após tanto tempo. Um beijo, cara. Saudades de você. A Marcela Estrelli, ela diz assim: a RPC tem trabalhado de forma exemplar nesse período. Nem parece que estão se adaptando ao novo formato teletrabalho. Há possibilidade desse tipo de trabalho se manter no futuro do telejornalismo? Aí é uma pergunta boa de se fazer agora, né? O jornalismo se transformou nesse momento e você, quando diz que agora a gente até usa uma imagem que não é tão boa, é porque houve uma transformação. Será que
como diz a Marcela, será que há possibilidade disso se manter? O que você acha, como editor e estando ali dentro? Marcela, eu vou te falar, Rodolfo, tá? Minha visão, assim, não vou te falar como RPC, porque eu não posso, né? Mas eu vou te falar como Rodolfo. Eu acho que é uma revolução. Eu acho que nós estamos pegando um momento muito difícil do que está acontecendo e que está sendo necessário, e aí não só o jornalismo, todos os setores estão tendo que se reinventar. Então, eu acho que o jornalismo está passando por isso e algumas coisas vão ficar. Então, hoje, quando você tem aquele enquadramento do repórter e do entrevistado, uma distância, longe um do outro, aquela coisa fria, aquela coisa, sabe, cada microfone e tal, não é melhor cenário, sabe, mas é necessário. Isso é necessário nesse momento. Eu acho que a questão do trabalho em casa, eu acho que pode se tornar uma realidade. Eu acho que, principalmente, na minha opinião, o que vai se tornar uma realidade é a questão das gravações por Skype, das gravações pelo Zoom, das gravações, sabe, tudo isso. Isso eu acho que vai ser uma realidade, porque facilitou em alguns momentos. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai mudar bastante nessa realidade de trabalho. Eu sinto falta, agora sendo bem sincero com você, da redação como espaço de discussão, sabe? Eu acho que, até agora que eu falei nisso, vou contar para vocês como é que está a estrutura lá, acho que vou aproveitar esse gancho. Como é que está essa redação? Quem é que está indo, quem é que não está indo? Conta tudo. Aconteceu uma coisa muito engraçada no começo, que foi o seguinte, eles anunciaram que ia ter um monte de mudança lá, tal, não sei o que, e iam mandar uma planilha, que todo mundo ia ser dividido em grupos. E me mandaram a planilha. E aí, quando eu olhei, tinha lá um monte de azul, um monte de preto, um monte de amarelo, tal, não sei o que, e tinha um fiozinho no meio da planilha branco, só um nome. E eu não conseguia ler que nome que era. Eu falei, nossa, coitado desse, né, cara, tá sozinho, é o único do grupo branco, é esse aí. Fui aproximar, Rodolfo. Falei, meu Deus do céu, cara, sobrou, né, sou eu. Mas então aconteceu o seguinte, a gente tem 3 andares lá. Primeiro andar, então, ficaram só repórteres e repórteres cinematográficos, dividido no meio. Tem uma entrada pela Solimões, uma entrada pela Mamoré. O grupo amarelo e o grupo preto. Um grupo só entra pela Solimões e só fica no espaço até a metade ali, que tem uma faixa dividindo no meio, tem uma sala para eles, tal, e o outro grupo só entra pelo outro lugar, banheiro só pode usar de cada lado. Os carros estão estacionados em lados separados, carros de reportagem. Então, nesse primeiro andar são os repórteres e repórteres cinematográficos. Eles não se cruzam na redação, eles não se encontram, na redação não, lá embaixo, né? Eles não se encontram, nem repórter, nem repórter cinematográfico, nada. São equipes mais ou menos fixas, né? São equipes fixas, então repórter e repórter cinematográfico saem sempre juntos. No segundo andar, que é o andar da redação, mesma coisa. Então, colocaram uma faixa no meio, dividindo para um lado alguns editores, para outro lado outros editores e os apresentadores. Os apresentadores tiveram que ficar para esse lado por causa do estúdio. Uhum. E os editores-chefes tiveram que ficar para o outro lado porque eles têm que subir para a switcher, que é no terceiro andar. Exatamente. E aí, o grupo branco, eu estou no terceiro andar. Sozinho? Então, eu sou o único do jornalismo no terceiro andar. Eu fico na salinha de coordenação de link. Porque como todo dia eu subia para coordenar link, aí eles me deixaram lá já, porque daí eu falei, já fica aí na tua salinha desde o começo da manhã. Então eu sinto falta disso. Daí todos os produtores, todos estão em home office, né, trabalhando de casa desde o começo. E algumas pessoas, daí eles colocaram para home office também. Então a Dulcineia, o Parracho, a Nádia, a Paola, acho que são esses que estão em home office que entravam no vídeo, né? Então, eu vou falar para vocês que no começo foi bem estranho, porque eu sinto falta de conversar com as pessoas. A redação é um espaço de discussão. A redação é um espaço que você vai ter discórdia, você vai ter para melhorar o trabalho mesmo, né? Para deixar a coisa mais profissional, digamos assim, para passar por mais gente. E é muito estranho você chegar na redação, eu não posso nem pisar na redação, eu tenho que ir para o terceiro andar direto, tem uma escada específica que eu subo,
Aí eu vou lá para minha salinha e tal, e agora todo mundo na redação usando máscara. Os 3 andares, todos os funcionários usando máscara. E usa máscara Aí, o tempo inteiro? Ou vocês tiram de vez em quando? eu tiro porque aquilo começa a me dar uma angústia, assim, mas assim, quando tem alguém, eu tiro quando eu tô sozinho, sabe? Quando eu tô sozinho ali para respirar um pouco, beleza. Mas como o jornal inteiro tem alguém do meu lado, eu tenho que ficar o tempo inteiro de máscara. Às vezes vou lá no banheiro, tiro, dou uma lavada na cara, tal, e daí eu boto de novo e todo mundo usa. Todo mundo usa. É uma cena, ela é uma cena impressionante, assim, sabe? É uma cena diferente, assim, eu não estava acostumado. Para mim foi a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa senhora, que coisa que nós estamos passando. Dá para fazer um bom documentário, hein? Meu Deus do céu, eu pedi uma produção de imagens lá da galera. É muito, eu já pedi, já fiz isso, porque Já eu, vai olhando como porque documentarista já, né? não, mas é que a gente tem que registrar esses momentos, né, Sandra? Porque é uma coisa que a gente não é inesquecível. Então, assim, todo mundo, antes de usar a mesa e o computador, tem que limpar o computador. Saiu, não pode sair. Tem que limpar telefone, computador, fone, cadeira, tudo, tudo, tudo. Então, é bem Uma rigoroso. loucura. É. O Leandro Bernardi, ele é do primeiro ano. Ele diz assim: teve algum trabalho que você fez, seja na faculdade, seja em emissoras, que você pensou que a partir daquele ponto tinha se tornado profissional? Ó, que pergunta boa! Quando que você entendeu que você se tornou profissional? Agora já sou profissional. Difícil essa pergunta, mas é boa. Isso, muito boa. Eu acho que eu não vou te falar um momento, acho que tem alguns momentos assim que eu olhei e falei, nossa, que meu Deus, né? Acho que a primeira vez que o Sandro Dalpículo falou meu nome no ar, eu acho que foi uma coisa que eu falei, meu Deus do céu. Ah, mas Sabe? é verdade, né? Quem não gosta que o Sandro lembre o nome? Me deu, assim, foi estranho, assim, sabe? Eu acho que ali foi estranho. Eu acho que quando você vê uma série tua no ar, também um material, assim, um material que você fala, putz, tô aqui, né? Tô passando por isso, tô criando isso. E para mim, a mudança da minha carreira, da minha vida, eu acho, foi o curso que eu fiz aí de documentário. Eu acho que foi uma coisa que mudou muito o que eu penso sobre as pessoas, o que eu penso da vida e tudo que eu tenho, tudo que eu tenho tentado aplicar no meu dia a dia do trabalho, eu aprendi ali, sabe, Sandra? Foi uma coisa que foi muito intenso, foi muito cansativo e eles me deram uma virada assim na cabeça, porque o que a gente tinha, claro, aprendi na faculdade, toda a base, na TV também a gente aprende, mas ali foi um rigor, assim, sabe? Uma coisa que em dois meses eles, num nível de exigência altíssimo e uma coisa que realmente mudou muito. Aí eu senti profissional, sabe? Ah, não, isso aqui não tá bom, isso aqui pode ficar melhor, aqui faltou isso, aqui faltou aquilo. Acho que daí o rigor ficou um pouco mais, a régua subiu um pouquinho, sabe? Então, nossa próxima conversa já está marcada, não temos data ainda, mas vai ser sobre documentário e você divide um pouco com os alunos desse rigor todo, adorei. A Giovana Lucas, que é aluna do terceiro ano agora, ela diz assim, uma coisa que você falou lembrou algo que até comentamos na aula da Sandra de hoje de manhã. Os gráficos são muito legais, mas nem todo mundo compreende facilmente. Você enxerga como deixar isso acessível? Eu mostrei para eles um vídeo que era do El País, eu acho, isso, e que era só um jornalista comentando um gráfico. Aí a gente está vendo, né, o que é que as pessoas estão fazendo nesse momento de Covid, eu estou chamando de audiovisual em tempos de Covid, essas aulas. E apareceu ele ali com o gráfico do lado e ele explicando, então é um jornalismo interpretativo, porque é duro mesmo, né? Então ela pergunta, você enxerga como deixar esses gráficos mais acessíveis? Como editor, como é que você enxerga isso? Giovana, né? Giovana, huh? Eu vou te dizer que, na verdade, a arte, quando você vai usar a arte, ela tem que ser muito limpa e muito objetiva. E isso é muito difícil nesse período, porque você tem muita informação vindo, você tem muita coisa, você tem muito dado, você tem, sabe? Então você limpar tudo isso, deixar uma coisa clara e objetiva é complicado. A gente tem comentado muito sobre aquele gráfico que sempre passa daquela tela azul, com o mapa do Paraná, com um monte de cidade lá, sabe? A gente tem falado aquilo, sabe, tentar achar de uma outra forma, assim, mas acaba sendo o jeito que a gente faz no diário, né?
Então, ali a proposta que eu falei para eles, falei, gente, eu faço questão de ter no quadro lá que a gente está tendo agora no meio-dia, o gráfico da curva, que é essa curva que é a análise que está todo mundo tendo hoje, é essa curva que a gente tem que se basear. Então, assim, te falar, Giovana, como é que dá para fazer? Eu acho que, primeiro, se você tiver tempo no jornal, né, então você vai ter aí uma Globo News, uma CNN da vida, que tem um tempo para analisar, o melhor seria dividir em vários gráficos, sabe, em várias coisas para deixar cada um bem explicadinho o que é aonde você quer chegar com cada um deles. Num jornal que é um pouco mais rápido, que é um pouco mais curto, digamos, que tem uma limitação, você tem que tentar abranger o máximo possível em pouco tempo e ser muito claro. Então, assim, acho que eu não vou conseguir te dar uma resposta objetiva de como fazer isso, mas se eu fosse fazer uma análise, digamos assim, vamos fazer um programa na Rede T, alguma coisa assim, que você não tem um limite de tempo, um rigor, digamos assim, não tem que ser 30 segundos, tá? Não, pode ir um pouquinho mais, pode experimentar uma coisa, eu faria isso, eu faria alguns gráficos, sabe? E eu sempre colocaria o número de recuperados. Eu acho que o número de recuperados é um número que as pessoas querem saber hoje, por mais que ele não diga, um número não quer dizer muita coisa, mas ainda assim é um dado que é importante para as pessoas, uma esperança, um respiro, um alívio, algo assim. Tem gente superando e nós vamos superar. Acho que essa tem que ser a ideia dos recuperados. Tem razão, tanto o número de mortos quanto o número de recuperados é importante, né? Sim. E você falou na Rede Teia. Eu queria perguntar se você tem saudade da Rede Teia, do que você tem saudade, como é que aquilo que você fez impactou na sua vida. O Rodolfo fazia jornalismo de manhã, direito à noite, e ainda estagiava para a gente lá nos períodos extras voluntariamente. Conta um pouco como é que foi tua formação para que os colegas se inspirem um pouco. Eu acho que essa parte, Sandra, ela é fundamental passar por aí, principalmente na questão de você escolher tua carreira. Até como eu vi o finalzinho da live anterior, não é um mercado fácil. Não é um mercado que você vai sair e não, tô brilhando aqui, tá, não sei o que, fui super bem na faculdade, já. Não, ele é muito difícil, é um mercado, ele é complicado mesmo de você encarar, mas é um mercado muito legal. É um mercado que ele vai te dando um crescimento, uma oportunidade, e eu acho que ele te dá contato com pessoas, e isso é espetacular. Ele te dá conhecer histórias, acho que é uma profissão que tem tudo isso, é maravilhosa. Então, eu acho que nesse momento, eu como estudante, eu acho que se eu voltasse um pouco na minha época de estudante, eu teria trabalhado mais pela Rede Teia, acho, hoje, fazendo essa análise. É um período de você arriscar, é um período de você descobrir o que você gosta, é um período de você descobrir o que você não gosta, e passar pelo que você não gosta também, porque isso também é importante, para você ir abrindo portas e fazendo o teu portfólio, fazendo todos os teus contatos. Eu acabei, é o meu primeiro emprego, né, eu estou no primeira empresa que eu trabalho, é lá, então eu não tenho muito contato com os profissionais das outras áreas, das outras empresas, e eu acho que a Teia dá essa abertura, sabe, você ir para a rua, você vai numa redação, você conversa com alguém, você troca uma experiência e tal, é fundamental. Isso é uma coisa de uma importância gigantesca que eu acho que todos os outros amigos meus que passaram por aí, todo mundo teve essa experiência. Então a Jorge teve a experiência de passar pela Rede Teia, a Suelen, o Dani, o Miguel, e então são pessoas que sempre falam muito bem assim da experiência e que não tenho dúvida que ela é muito enriquecedora, assim. É isso que eu falo. Você descobrir o que você gosta e o que você não gosta também é importante. Eu digo para os alunos que eu gosto do erro. Eu gosto do erro na universidade. É o lugar para errar. Então, assim, faça e erre. E a gente entende que é o lugar, né? Que ali não vai virar meme, não vai ter um monte de gente te julgando. Enfim, você vai conseguir errar e aprender. Mas aí também tem que entender que o erro existiu e que é para aprender, né? Tem que também ter um pouco da relação de não se frustrar com o erro.
Eu acho que tem que ter muito do esforço, sabe, Sandra? Acho que além das aulas que tem ali, que são muito, que foram pelo menos sempre muito legais, e além da rede teia, hoje a gente tem celulares fazendo imagens de uma qualidade absurda. Você tem programas de edição no celular de graça, se quiser. Isso, sabe, essa questão, até no Instagram, você vai fazendo cenas lá, tal, não sei o que, você vai criando, você pode criar conteúdo para você mesmo, já com uma cara de editor profissional, né, porque você vai fazendo lá o storyzinho e tal, não sei o que, você vai caprichando, vai criando uma história ali, né, então todo mundo pode ter um pouco disso e desenvolver isso de casa, sabe? Tá na faculdade, você vai aprender a base, a técnica, tudo, daí você vai aplicar no teu momento que você tá um pouco mais livre. E aí, se você produzir um conteúdo legal, tá, não sei o quê, pode transformar isso, pode passar isso pra TV, pode passar, ou então no teu conteúdo próprio também, isso aí também não é possível, é viável, sabe? Eu acho que são coisas, são experiências que você tem que ir passando e que hoje tá na nossa mão, né? Hoje a gente acaba nem usando muito isso, porque você nem sabe assim, direito, às vezes eu me perco, às vezes nos aplicativos e tal, não sei o quê, mas, cara, tem coisas que tá muito fácil, tá na nossa mão, e quem tá começando tem que aproveitar isso, e gastar isso, e cansar de fazer isso, para que quando chegar no mercado de trabalho vai ter uma expertise que pouca gente vai ter. Eu quero aproveitar a tua fala para agradecer os meus alunos, porque a gente está já nessa forma de estudo comigo aqui em casa e cada aluno na sua casa desde 17 de março. Então, assim, foi praticamente o primeiro bimestre inteiro. E os alunos produziram vídeos, Rodolfo, individualmente. E eu fiquei tão surpresa, assim, e uma surpresa boa com os resultados que vieram. Então, assim, filmaram com o celular e editaram com o que tinham, ou no celular ou no computador. Eles aprendem a usar o Premiere, mas pensemos que nem todo mundo tem um computador que o Premiere baixa e funciona numa boa de uma hora para outra, né? Então, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento a vocês, alunos todos, que produziram muito bem e que se empolgaram e que foram criativos, e vamos tocar, porque também o Covid nos permitiu ter essa possibilidade, e aí que vem a minha pergunta para você, de ser autônomos, porque na universidade ainda tinha muito, na sua época tinha mais ainda, a coisa do trabalho em equipe, né? Fazia uma reportagem em 3, fazia tudo em 3 ou em 2, e nem sempre os 3 faziam tudo. Agora, com essa forma autônoma de aprender, sou eu comigo mesmo, vou brigar comigo mesma e vou fazer da conta. E eu queria que você falasse um pouco disso. Quanto de autonomia a gente tem que ter na universidade para depois não se bater, né, no mercado dizendo, puxa, eu não fazia, eu não fiz, eu tinha que ter aprendido isso. Tem solidão fazendo de forma autônoma, mas também tem aprendizado, né? Tem. Eu acho que sempre, eu pelo menos, eu sempre acho que vai ter algum arrependimento, alguma coisa. Você acha que eu faria mais depois? Você sempre acha que vai ter isso, sabe? Eu, pelo menos, tenho muito da faculdade, mas eu acho que você tem que fazer o que você está disposto a fazer. Você tem que ir até o limite do teu esforço, sabe? Eu quero me esforçar para chegar lá, aqui, nesse nível, quero me esforçar. Aí é o teu sonho da tua carreira. Nesse momento, você não tem que pensar em tirar o teu diploma. Eu, pelo menos, pensava assim, né? Não estava ali para tirar meu diploma. Estava ali para construir, era a construção da minha carreira, era a construção do resto da minha vida. Pelo menos é o primeiro passo, né, para isso, na minha vida profissional. E ainda mais nessa disputa de mercado que está tendo, tem que se diferenciar, tem que estar voando, tem que estar sabendo fazer, com boa vontade, com empenho, e atento a tudo, atento a todas essas mudanças. Então você está vendo que virou moda um vídeo de tal jeito, você já vai começando a desenvolver daquele jeito, uma linguagem de tal forma, sabe? Tudo isso você tem que estar atento a todas as tendências que estão vindo para você chegar no mercado e não estar lá, mas e cadê a Sandra que me passava as orientações para eu fazer essa reportagem? Não vai ter, né? Então você tem que estar ali, você mesmo sabendo fazer do teu jeito, porque você deu o teu máximo ali na hora que você estava estudando. Eu acho que isso é uma coisa que eu, pelo menos, penso hoje, né? Na época, acho que talvez não pensava tanto assim. O Rodolfo era super dedicado.
Tentava. Era super dedicado. E eu queria perguntar também uma coisa que é super importante, que no banco da universidade fica cada vez mais forte e grande, que é a coisa do relacionamento. Né? Tem as brigas das equipes, e às vezes as turmas se dividem, pessoas se dividem, no TCC às vezes brigam, enfim. Na redação, muda muito ou é muito parecido? Conta um pouco pra gente como é que você tem que se portar e respirar e entender para ter um bom relacionamento, se é muito diferente o relacionamento da universidade com o relacionamento profissional. Eu vou falar para você uma coisa antes só de eu responder essa tua pergunta, que até estava comentando esses dias, acho que os meus grandes amigos hoje da minha vida se formaram comigo, sabe? Então, são pessoas que eu vou levar para sempre, assim, que eu conheci mais gente por causa deles, e isso foi muito legal. Eu conheci na faculdade de jornalismo, as pessoas que eu converso todo dia, e que tem uma relação muito legal. Claro, a gente tem problemas, tem brigas na faculdade, tem quebra-pau, tem tudo isso, é normal, acontece, e na redação não muda, sabe? Eu acho que por ser adulto, já mais maduro, você acaba sabendo que é uma discussão profissional e não leva aquilo pro pessoal, né? Ficar ofendido, ficar chateado, tal, não sei o quê. E tem uma outra coisa, como a gente já comentou antes, da questão do estresse. Então, em vários momentos, você está no pico do estresse, você está naquele momento de irritação, você acaba descontando. Você acaba sendo mais grosseiro, você acaba falando de um jeito que você não quer falar. E aí vai de você pedir desculpa e tentar, né, não queria falar isso, não foi de propósito, não sei o que, e tentar contornar aquela situação. Claro, tem a diferença dos amigos e dos colegas de trabalho. Essa diferença também ela é necessária. É uma questão de maturidade, eu acho, sabe? Tem gente que já leva pro pessoal, nossa, mas não sei o que e tal. Mas acontece muito, e aí você tem que saber quem que é teu amigo, quem que tá ali pra sair com você no fim de semana, tomar uma cerveja, conversar, desabafar, tal, não sei o que, e quem que tá ali que você vai ter um relacionamento profissional mesmo. É essa maturidade que você tem que ir desenvolvendo e que começa também na faculdade. Com quem que você quer fazer trabalho e reportagem e tudo, e com quem que você vai ser colega de classe. Colega de turma, de classe, nossa, que velho, colega de turma. Com quem que você vai, tipo, só, tudo bem, beleza, tal, não sei o que. Acho que é mais ou menos, um pouquinho mais, uma relação um pouco mais madura só do que na sala, sabe? Mas ela também acontece. As amizades acontecem e os quebra-pau também acontecem. E outra pergunta que eu acho que vive no emocional dos alunos é quando é que a gente vai virar meme? Tenho medo disso agora, né? Na minha época de repórter de rua, a gente não virava meme, porque não tinha. E agora, qualquer coisa que E se vira meme? Já aconteceu alguma coisa assim, trabalho que você pôs a mão? Já, meme não, mas caí no Virei Jornalista lá. O terror é jornalista. Não era meu, mas eu que estava coordenando lá a matéria, a entrada do link lá. O Maurício entrou, o Maurício era da RIC e trabalha agora na RPC, né? Ele era da RIC. E aí ele foi fazer uma entrada ao vivo sobre Mega Sena acumulada. E aí foi conversar com o senhor. E aí o senhor acho que reconheceu ele da RIC e você, um abraço pessoal da Record, ao vivo. Ao vivo. Foi muito rápido, o Maurício falou assim, não, agora é da Globo. Dele, quê? Né, não. E falava assim, e ficou muito engraçado, assim, sabe? Então foi pro Virei Jornalista e a gente zoou muito ele, porque é no susto, né? A coisa que acontece muito rápido ali. E então tenho medo de ser... Porque, assim, o Virei Jornalista virou uma coisa, tipo, bombando, né? Tudo que acontece de besteira vai pra lá, e é super engraçado. Então a gente pegou muito do pé dele, falou, o cara vai pro Virei Jornalista, não sei o quê, mas acontece, cara. Acho que... E também não... Tem coisas que não estão no nosso alcance também, né? Por exemplo, essa história do Maurício não estava ao alcance dele. Ele entrevistou o senhor, fez combinou, vou conversar com o senhor, tá, não sei o quê. Acontece, acho que é da profissão também, né? E é do ao vivo também, né, Sandra? Principalmente do ao vivo. E se a gente for trazer para outra experiência que aconteceu semana passada, aquele jornalista que era daqui, que foi trabalhar no Mato Grosso, eu não sei é verdade. Dia, né? E que ele abriu o WhatsApp, não sei se todo mundo lembra, ele abriu o WhatsApp da redação no telão e tinha alguém que mandou um nude, né? E aí
a emissora demitiu o jornalista. Eu fiquei muito chateada com a decisão da emissora, porque o jornalista não fez nada de errado ali, né? E essa pessoa que mandou essa imagem que não devia estar lá, ela mandou com a intenção de prejudicar mesmo, de depois tirar sarro, né? Porque a pessoa que faz isso, ela sabe o que está fazendo. Em vez dela ser punida, foi punido o jornalista, que não tinha muito o que fazer. Você, que, como editor, como é que você avalia uma situação como essa? Como é que se protege de uma situação como essa, na verdade? Eu acho que se protege, eu até ia comentar isso, que eu acho que se protege num esquema, a gente comentou isso, esse caso lá dentro, não esse caso específico, mas a situação que gerou, né? Por que hoje todas as pessoas, por que hoje o contato lá é feito através do aplicativo, o CNRPC? Existe um filtro. Existe um filtro. Então entra, não é tudo que vai para a tela, sabe? Então a pessoa vai lá, não vou ler a mensagem de tal, é aquela mensagem que vai estar lá. Não tem o risco disso aparecer, sabe? Tanto é que nunca apareceu. A não ser que dê um erro, alguma coisa assim, mas não deve acontecer, porque está no controle ali, na mão das pessoas. Você abrir o WhatsApp, uma tela direto, um WhatsApp de redação, então a gente tem o WhatsApp, até o pessoal que trabalha nas praças, que a gente chama, né, nas outras emissoras da RPC pelo interior, eles usam o WhatsApp, mas na mão. Então não é espelhado na TV. Então acho que o jeito de se prevenir é isso, fazer um filtro, sabe? Se abrir direto ali dá essa margem, né? Claro, ele não tinha controle daquilo, como não tem no WhatsApp, você não tem um número de uma redação de uma afiliada da Rede Globo. É muito complicado, é triste, né, que as pessoas tenham um espírito para fazer isso, sabe, mandar uma imagem daquela 6 horas da manhã, sabe, é para prejudicar mesmo, mas assim, eu acho que assim, o jeito de você resolver e minimizar essa situação é através desse filtro mesmo, criar esse filtro e fazer com que o jornalista filtre antes de botar no ar, né. E no caso dele não chegou nem a carregar, né, então ele quando ele viu, ele cortou, mas mesmo assim ele acabou sendo punido, e é uma pena, eu acho, essa decisão pode ter sido uma decisão um pouco precipitada da emissora, enfim, né, e o jornalista foi punido. Tomara que haja bastante discussão com relação a isso para que não aconteça de novo, e que usem esse filtro. Rodolfo, e a gente falando de audiovisual de televisão, há alguns anos, logo depois que você se formou, fechou a TV, algumas emissoras demitiram, e a gente ouvia muito falar, eu trabalhei textos com alunos sobre o fim da televisão. A televisão vai morrer. E eu me lembro de ir a cursos na própria RPC, na época que tinha os seminários do Intercom na RPC, e havia um desespero muito grande, né? Estamos perdendo público, mas não é para outra emissora, estamos perdendo público para a internet. E agora com o Covid a gente viu um fortalecimento da televisão por conta da credibilidade. Eu fiquei bem contente já no ano passado, nos encontros que eu fui de televisão, que se dizia, a coisa está melhorando um pouco, já não se discutia tanto essa coisa do fim, já se achou um caminho, né, para a televisão, e muito do que a gente conseguiu conquistar de novo foi por conta do excesso de notícias que não são notícias, né, de desinformação. Como é que está esse clima dentro da emissora? Há um pensamento de retomada mesmo, de que nós estamos conseguindo conquistar de novo o público que perdemos, ou os mais jovens? Como é que é isso? Eu entendo muito, eu não tenho ouvido essa discussão, até porque eu estou no meu grupo branco lá, eu acabo não participando muito da discussão. Eu comigo mesmo. Mas assim, o que eu entendo, isso eu já tinha participado de discussões, né, antes dessa pandemia e tal, no seguinte sentido, que a TV estava deixando de ser uma coisa não obrigatória, mas assim, que as pessoas faziam questão em casa, sabe? Tava deixando de ser. Então, não botava mais para criança assistir, não criava o hábito que antes existia de ligar, vamos jantar assistindo ao jornal, vamos parar para assistir TV. Isso não estava mais acontecendo. O que eu acho que está retomando agora é isso, sabe? Então, as pessoas estão em casa, estão vendo TV, estão procurando jornalismo, estão procurando canais de notícia, estão procurando os meios de comunicação, e que isso vai voltar a ser um hábito que as crianças, digamos assim, os mais novos, estão se acostumando, né, com isso. Quando eu conversava com algumas pessoas mais novas, bem mais novas do que eu,
Não assisto TV, não, né, faz tanto tempo que eu não assisto TV, assisto Netflix. Falei, não, cara, mas tipo, até eu queria conversar mesmo para entender o que estava acontecendo, né? E eu acho que agora a gente tem uma outra retomada, a gente tem uma retomada da TV como um objeto importante dentro da casa, como algo que faz parte, de novo, da informação, da pessoa ir atrás de alguma coisa que ela acredita, de algum canal que ela acha que tem credibilidade e tal. Eu acho que é um novo processo, acho que é uma nova fase, sabe? E é uma fase muito positiva, como eu falei no começo, uma fase muito positiva para o jornalismo como um todo, eu acho, sabe? Uma fase de um espaço para análise, um espaço para profundidade, as pessoas querem saber, as pessoas estão interessadas. É um cenário histórico, inesquecível, tudo, e então tem tudo isso, e que quem é procurado nesse momento é o jornalista, né, é o profissional que trabalha com isso, e a TV volta a ser um equipamento, um meio de informar muito importante. Não é à toa que a gente tem 2 canais com programações de, acho que 17 horas ao vivo, 14, 17, alguma coisa assim, seguidas praticamente, são 2 canais, e a gente entra na Globo 4 horas da manhã com Hora 1, 6 horas da manhã com o Bom Dia Paraná, 8h30 com o Bom Dia Brasil, 10 para as 10, alguma coisa assim, com o combate ao coronavírus. Aí agora voltou a Fátima, mas antes estava sem a Fátima, só ia parar no final do JH, do Jornal Hoje. Sensacional. Sabe, é jornalismo full time e audiência reagindo a isso, sabe, reagindo positivamente, obviamente. Então, se você olhar isso, fala assim, cara, é um movimento que a Globo tomou e que foi muito inteligente dessa ampliação. É arriscado, mas foi muito inteligente, porque é o momento da nossa profissão. É o momento da nossa profissão. Alegria, né? Eu fico bem contente. Isso, além dos profissionais de saúde, todo mundo, mas assim, para nós, a gente tem que se valorizar também nesse momento. Desculpa ter interrompido. É uma alegria pensar, né, que temos espaço e que as pessoas acreditam na gente. E como é que é a relação do ódio contra a Globo? Porque você acaba recebendo isso nos links, que você está ali, né? E que agora virou moda xingar repórter e xingar a Globo nos links ao vivo, e mesmo nas reportagens que você edita. Como é que os repórteres lidam com isso? Como é que vocês lidam com isso? Como é que o editor, que é o último filtro ali, consegue se livrar do ódio? Você sabe que eu fico meio triste, assim, na verdade, de falar disso, porque é uma realidade que a gente está enfrentando. E parece que quanto mais as coisas estão passando, mais esse radicalismo está aumentando, sabe? Então é uma coisa que eu converso com muitos repórteres, são amigos meus, que eles falam que na rua tá muito difícil trabalhar. Muito difícil trabalhar. Tem gente que um amigo meu entrou aqui ao vivo de uma feirinha esses dias e começaram a xingar ele de tudo que era nome, sabe? Ao vivo. Então são coisas que daí a pessoa esquece que, além de ser repórter, é uma pessoa. É um profissional que está trabalhando, que está fazendo o seu máximo, sabe? Então, assim, eu fico muito triste, além de ser jornalista, além de trabalhar na RPC, eu fico muito triste quando eu recebo, assim, pessoas que eu conheço em grupos de WhatsApp, sabe? Eu tenho o seguinte posicionamento: você não gosta, assiste outra coisa, sabe? Se você não concorda, você tem como mudar de canal. Claro que acho que o maior número de pessoas tem que assistir a Globo, tem que assistir a RPC e tal, não sei o quê, pra mim é legal, é meu trabalho e tal, mas assim, pra você sair xingando alguém depois, né, sem conhecer a pessoa, sem saber, sem nada, teve uma carreata lá, sabe, Verdade, que o caminhão parou lá na frente, né? É verdade. Então, assim, são coisas que para mim são meio eu acho inacreditável, assim, sabe, eu respeito, porque tem que respeitar, a gente, ainda mais como jornalista, tem que respeitar sempre a visão das pessoas e tal, mas eu não consigo entender, assim, sabe, eu acho que é uma coisa que
sem querer ser inocente também, porque as pessoas têm o seu lado, têm seu ponto de vista e tal, mas eu acho que são coisas que às vezes passam um pouco do limite, sabe? Não gosta, não concorda, não assiste. E o editor é a última peneira, né? A gente vai pensar que chega uma notícia, chega para o pauteiro ou para o repórter, e eles peneiram ali, isso é notícia, isso não é notícia, e trabalham com a questão da ideologia, da ética. E quem xinga a mídia, né? Quem xinga o jornalista, quem xinga a emissora, pensa que tem um ser que vem aqui dizer, não, nessa matéria você puxa para esse lado, naquela matéria você puxa para aquele lado. E quem edita, na verdade, é quem dá o tom final. Na tua profissão, alguma vez alguém chegou e falou assim, não põe fulano, ou fale mal do Beltrano, né? Como a gente já viu estudando casos em que isso realmente aconteceu, né? O debate Collor-Lula teve um pedido de desculpas, mas assim, isso não acontece, né? O editor não chega ninguém e fala para você, puxa para cá, puxa para lá. Não, eu nunca passei por isso. Graças a Deus. Eu acho que eu tenho muita dificuldade, assim, sabe, de lidar com isso. Você faz seu trabalho com base em todos os princípios que você aprende dentro da faculdade, com os teus princípios, sabe? Tem coisas que são inacreditáveis. Até um link que eu mandei para você lá alguns links que eu mandei para você lá, a gente trabalhou numa época numa investigação da Operação Quadro Negro. E aquilo foi, assim, de um jeito inacreditável. A gente trabalhou em 4 pessoas, dias, em cima de uma delação, editando material, tal, fazendo, para apresentar um produto para a chefia, sabe? E não é isso, tal, e assim, sem orientação. Claro, a orientação era, sigam o rigor profissional de vocês. Era isso. E a gente vai lá e trabalha em cima disso, em cima de todos os nossos critérios jornalísticos, tal. Então, nunca passei por isso. Eu acho que são situações que espero que ninguém passe, assim, tipo, tão nitidamente, assim, sabe, tão fortemente, porque daí difícil, deve ser difícil de lidar, eu acho. E eu acho que esses critérios que fazem com que a gente volte a ser valorizado, né? Que o jornalismo é xingado, mas assim, na hora de querer saber se é verdade ou não é verdade, vai lá olhar se um veículo jornalístico deu, outro deu, 2, 3 deram, então tem credibilidade jornalística, né? Isso é bem importante, que a gente acaba ganhando de novo credibilidade pelo trabalho e pelo bom trabalho. Isso é bem importante. E que recado você deixa para os nossos alunos que estão agora começando, terminando, enfim, né, fazendo jornalismo? O que você falaria O que você falaria para o Rodolfo, estudante de jornalismo? Que o recado que você daria para o Rodolfo, estudante de jornalismo, é o recado que você pode dar para o nosso estudante de jornalismo hoje, para a nossa estudante. Antes de eu dar um recado só, eu queria só falar para o pessoal que, se quiserem entrar em contato, alguma coisa assim, tirar alguma dúvida, perguntar, qualquer coisa, lá você tem meu número, pode passar, estou no Instagram, alguém quiser. O Facebook, confesso que não olho muito ultimamente, mas pode me procurar lá que eu converso com as pessoas normalmente. O que eu falaria para mim mesmo? Eu acho assim, se esforce, sabe? Leve a sério. Eu acho que essa é a questão, porque como eu disse ali um pouco antes, não é para pegar o diploma. Eu não entrei na faculdade para pegar o diploma, sabe? Claro, acaba sendo uma das coisas, mas é uma consequência, né? Eu acabei entrando porque eu queria ser um jornalista, queria trabalhar com o que eu sonhava, queria estar feliz na minha profissão. Acho que isso que é importante, acho que esse que é o recado. Tem que trabalhar e se esforçar na faculdade para você estar feliz com o que e com quem você vai se tornar. Porque queira ou não, eu não sou só o Rodolfo, eu sou o Rodolfo, sou jornalista, sou editor, sou filho, sou irmão, sabe, sou amigo, sou várias coisas, e eu acho que o jornalismo acaba fazendo parte. Então, é impossível você sair de uma faculdade de jornalismo e olhar para uma pessoa que está na rua, que está dormindo na rua, que está passando fome, alguma criança, alguma coisa, é impossível se olhar de um outro jeito. Você é uma profissão muito que traz contato com as pessoas, e esse contato faz você ter mais empatia, e eu acho que eu me tornei uma pessoa com maior empatia,
essa profissão, assim, sabe? E então o que eu diria é assim, olhe para o outro com o mesmo respeito que você quer que olhem para você, se esforce para você estar feliz, para você crescer e para você ser feliz como jornalista, além de como pessoa, como jornalista também, fazendo o que você acredita, fazendo com tudo que te move, assim, como pessoa também. E também eu acho que uma coisa importante é ter suas crenças, ter o seu posicionamento, sua ideologia, tudo, e mas que isso não ultrapasse a tua questão profissional, sabe? Acho que você tem que aceitar o que está acontecendo, tem que aceitar que vai ter gente que vai discordar de você, vai ter gente que vai olhar para você e falar assim, cara, isso é absurdo, isso aí, você não, né? E aí você tem que ir lá e baixar um pouco tua cabeça e fazer teu trabalho, apesar de você não estar concordando, digamos, com aquele ponto ideológico, porque não é a tua ideologia. Mas eu acho que, e é diferente do que a gente falou antes, né? Ah, não, faça isso, faça. Não, só não é, e aí leva para um meio do caminho. Então eu acho que tem que ter isso, sabe? Eu acho que tem que ter tua luta, tem que ter teu esforço, tua determinação, e eu acho que você tem que buscar, dentro da faculdade, já buscar tua felicidade. Como jornalista, como pessoa. Acho que é isso. Nossa, que orgulho de ouvir você, de falar com você. Me lembro do Rodolfo Aluno, me lembro que quando a sua avó, na sua banca, veio falar comigo, me agradecer, é verdade. Eu disse para ela que tem alguns alunos que a gente se espelha e queria que os filhos da gente ficassem assim. Então, assim, muito obrigada por falar com a gente. Bom, eu que agradeço. Muito obrigada por dividir isso e a gente marca mais bate-papos aí para falar de documentário e de outras coisas. Super obrigada. Pode contar comigo. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas... Foi ótimo, uma super aula, né? Muito bom ouvir quem está dentro, quem está no meio do tiroteio, quem está tendo que se virar nessa época de Covid. Foi ótimo, obrigadão mesmo. Eu vou falar para ele, Sandro, que ninguém ouviu, mas que eu falei antes para você, que foi muita sacanagem você ter me colocado depois. O cara que viu o mundo inteiro, fez Globo Repórter, tem não sei quantos documentários na bagagem, mas tudo bem, vou aceitar. O Rodolfo começou pensando, é sacanagem me pôr depois do Luiz na Chibinha, e não, mas foi ótimo, e daqui a pouco, daqui 20 anos, você volta e vai estar contando histórias também. Tomara. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigada, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Saúde. Obrigada. E a gente encerra nossas lives de hoje, então, aqui da Rede Teia, celebrando o Dia da Educação. E eu acho que foi uma celebração bem interessante. Discutimos muitos assuntos importantes, pensando sempre em ter uma educação de qualidade. E é o que a gente propõe, o que a gente quer para o Brasil, né? Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.